Totalitarismo. O totalitarismo foi um sistema político em que o governo autoritário, que geralmente era liderado por um único partido ou único líder, exerce controle total sobre a vida política, econômica, social e cultural de seus cidadãos, suprimindo qualquer forma de oposição ou dissidência. Ganz ehrlich sprechen Bitte. soll, dann, wenn ich arbeite, bin ich an Wirkung nicht interessiert. Wenn die Arbeit fertig ist. Ja, dann bin ich damit fertig. Mhm. Was für mich wirklich wesentlich ist, wie mir scheint, ich möchte sagen, all diese Dinge mit der Einschränkung, dass kein Mensch sich selbst kennt, dass man sich nicht selber in die Karten gucken soll, dass man eigentlich so etwas gar nicht machen sollte, was ich eben mit Ihnen mache. Also wenn wir wenn wir das alles einmal unterstellen, dann möchte ich sagen, was für mich wesentlich ist, ich muss verstehen. Zu diesem Verstehen gehört bei mir auch das Schreiben. Das Schreiben ist noch mit in dem Verstehensprozess. Wenn Sie schreiben, dient es Ihrem eigenen weiteren Erkennen. Ja, weil jetzt bestimmte Dinge festgelegt sind. Ja. Nehmen wir an, man hätte ein sehr gutes Gedächtnis, so dass man wirklich alles behält, was man denkt. Ja. Ich zweifle sehr daran, da ich meine Faulheit kenne, dass ich je irgendetwas notiert hätte. Aber da man das Wenn Sie ein solches Gedächtnis hätten. Ja, habe ich nicht. Das heißt, worauf es mir ankommt, ist der Denkprozess selber, nicht persönlich. Ja. Wenn ich das habe, bin ich persönlich ganz zufrieden. Wenn es mir dann gelingt, im Schreiben adäquat es auszudrücken, bin ich auch wieder zufrieden. Jetzt fragen Sie über die Wirkung. Es ist also, wenn wir auf die erste Frage zurückkommen, und wenn ich ironisch reden darf, es ist eine männliche Frage. Männer wollen immer furchtbar gern wirken und ich sehe das gewissermaßen von außen. Ich selber wirke, nein, ich will verstehen. Und wenn andere Menschen verstehen, im selben Sinne wie ich verstanden habe, dann gibt mir das eine Befriedigung wie ein Heimatsgefühl. Hannah Arendt foi uma filósofa política alemã judaica do século XX. Ela nasceu em 1906 e é conhecida por suas contribuições em áreas como a teoria política, ética e filosofia do pensamento. Arendt abordou temas como a natureza do poder, a banalidade do mal, um conceito que ela introduziu ao analisar o julgamento de Adolf Eichmann, e a importância da ação política e do espaço político na sociedade. Suas obras incluem Origens do Totalitarismo e A Condição Humana. Na visão de Hannah Arendt, a origem do totalitarismo está associada a diversas condições e fenômenos sociais. Ela destaca a crise do Estado-nação, a instabilidade política pós-Primeira Guerra Mundial, o deslocamento de populações e a desintegração social como os fatores que proporcionaram o surgimento do totalitarismo. Além disso, Arendt discute o papel da ideologia, especialmente a fusão do antissemitismo, imperialismo e do racismo, na formação desses regimes. A busca por um inimigo comum e a manipulação da opinião pública são elementos chaves em sua análise das origens do totalitarismo. Ela destacou a natureza do poder totalitário, enfatizando a manipulação da verdade, a automação da sociedade e a destruição da esfera pública. Arendt também explorou a importância do conformismo e da desintegração das instituições políticas na ascensão do totalitarismo, oferecendo uma perspectiva crítica sobre regimes como o nazismo, que foi uma ideologia política associada ao Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, Partido Nazista, liderado por Adolf Hitler na Alemanha
durante as décadas de 1920 a 1945, como bem é conhecido na história. O nazismo era caracterizado por ideias extremistas de nacionalismo, racismo e antissemitismo. Durante o regime nazista, o governo implementou políticas discriminatórias e perseguidoras contra os grupos étnicos, religiosos e políticos, resultando no genocídio sistemático de milhões de judeus e outras minorias durante o Holocausto. O nazismo também buscava a expansão do território de maneira agressiva, levando à Segunda Guerra Mundial, e o stalinismo, que refere-se à ideologia e prática política associada ao líder soviético Joseph Stalin, que governou a União Soviética de meados da década de 1920 até sua morte em 1953. O stalinismo foi caracterizado por políticas autoritárias de controle estatal totalitário, industrialização forçada e coletivização da agricultura. E coletivização agrícola. Essa era inclui expurgos políticos, perseguições de opositores. Essa era inclui expurgos políticos, perseguição de opositores políticos e intelectuais, além de implementação de uma economia planificada. O stalinismo teve um impacto significativo na União Soviética, mudando a sociedade e política do país durante esse período. O totalitarismo tem impactos profundos na sociedade. Alguns desses impactos incluem a desintegração da esfera pública, onde as pessoas se tornam isoladas e automatizadas. Alguns desses impactos incluem a desintegração da esfera pública, onde as pessoas se tornam isoladas e automatizadas, a perda da confiança nas instituições, a instrumentalização do terror para controlar as massas e a destruição da autonomia individual. Além disso, o totalitarismo pode levar à banalização do mal, onde o indivíduo se envolve em ações cruéis sem questionar moralmente suas ações, resultando em uma corrosão dos valores étnicos das sociedades. Noi possiamo parlare con sovrano disprezzo. Talune dottrine d'altralbe di gente che ignorava la scrittura con la quale tramandare i documenti della propria vita in un tempo in cui Roma aveva Cesare, Virgilio ed Augusto.